Olá, está começando o DC Notícias Web. Veja agora os destaques dessa edição. Neste primeiro jornal web, vamos falar sobre a força de Foz do Iguaçu e região, o que a fronteira tem para seguir no desenvolvimento. A importância de uma grande obra que finalmente vai sair do papel e fortalecer principalmente o setor turístico. E com foco no crescimento da cidade e região, uma entrevista especial com o diretor superintendente do Parque Tecnológico de Itaipu, General Eduardo Castanheira Garrido Alves. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo. O DC Notícias está de cara nova, não apenas no cenário, vinhetas, mas também na linguagem e linha editorial. Estamos priorizando muito mais as notícias que levem força, que busquem o desenvolvimento e o crescimento da cidade e região, que mostrem um caminho de soluções, porque de problemas o mundo está cheio. E para começar esse nosso primeiro DC Notícias Web, nada melhor que mostrar a força de Foz do Iguaçu, da cidade, dos pontos turísticos que recebem milhares de turistas todo ano. Uma fronteira que se une a dois países. Uma cidade diferenciada, inclusive pela própria natureza. Foz do Iguaçu cresceu rodeada pelas belezas naturais, uma faixa verde de mata nativa que oxigena a região. Por aqui passam dois dos mais importantes rios do país, o Paraná e o Iguaçu. Esse mesmo que inunda o mundo pelas maravilhas quando caem dos paredões rochosos das cataratas. Estas são uma das novas 7 maravilhas da natureza. Mais de 200 quedas que fascinam os milhares de visitantes que passam pelo principal ponto turístico da cidade. Estrangeiros e brasileiros de diversos estados, principalmente quando o volume de água é bem maior que o normal. Aí, o balé das águas fica ainda mais impressionante. Geograficamente, Foz também é privilegiada. De um só local podem ser vistos 2 países, Argentina e Paraguai, 2 vizinhos irmãos que compõem a tríplice fronteira. A ligação da amizade com o Paraguai trouxe também desenvolvimento econômico. A ponte é um dos símbolos dessa relação. Mas outra forte ligação é a usina de Itaipu, uma potência mundial em geração de energia. A usina hidrelétrica de Itaipu começou a ser pensada ainda na década de 60, quando foram assinados os primeiros acordos de cooperação entre Brasil e Paraguai. O local escolhido para a construção foi um ponto do rio conhecido como Itaipu, que em tupi quer dizer a pedra que canta. Os números da obra, que levou 10 anos para ser concluída, são impressionantes. No ápice, reuniu cerca de 40 mil trabalhadores, mais de 50 milhões de toneladas de terra e rocha foram escavadas para ser feito o deslocamento do curso do Rio Paraná, o 7º maior do mundo. A quantidade de concreto usada para construir a usina seria suficiente para erguer 210 estádios do tamanho do Maracanã. Mais de 35 mil animais que viviam na área a ser inundada pelo lago foram removidos. Foz do Iguaçu se desenvolveu em meio a ações de preservação, e um dos grandes referenciais nessa proteção e reprodução da fauna é o Parque das Aves, um modelo de reprodução em cativeiro e de experiências que deram certo para evitar que algumas espécies fossem extintas. Aqui algumas experiências foram inovadoras, como a reprodução dos flamingos, que só se reproduzem em bando. Por isso, a colocação de espelhos para causar a impressão de muitas aves. Mais uma ação que deu certo. Assim, Foz do Iguaçu se apresenta para o mundo como uma cidade que valoriza o meio ambiente e o que Deus lhe deu de presente para o desenvolvimento.
DC Notícias Web vem sendo preparado com carinho por toda a equipe para você a partir de hoje, para que você possa acompanhar as notícias mais importantes da região através das redes sociais. Conheça um pouco desses bastidores. Novos tempos, novas rotinas, novos formatos. A vida é uma constante evolução e, neste contexto, o DC Notícias também evolui e evoluiu. Agora é o DC Notícias Web. O que já era bom ficou ainda melhor. Notícias, informações e atualidades de Foz do Iguaçu e região, bem como as novidades do mundo acadêmico muito mais perto de você. Nossas palavras de ordem são educação, paixão, pesquisa e inovação. As pautas seguirão este norte e, além de serem vinculadas na TV, estarão disponíveis na web através das redes sociais. O DC Notícias Web, coordenado pelo Centro Universitário UDC, conta com a participação dos acadêmicos de comunicação e dos jornalistas Andréa Lara, Luciano Vilela e Patrícia Laz. O jornal é apresentado direto das estruturas de laboratório dos cursos de comunicação da UDC na Foz TV. Então a gente já viu vários momentos da redação, nós já passamos pela produção do nosso jornal, do DC Notícias, Andréa também, nós já repassamos as principais matérias, tudo para deixar você agora com um novo momento do DC Notícias Web super informado. Então a gente só está mostrando e fazendo esse material para vocês entenderem um pouquinho do que é e de o que vai ser o DC Notícias a partir de agora. Os conteúdos são produzidos na redação do DC Notícias Web pelos estudantes de jornalismo, sob a supervisão dos professores. Essa aqui é a ilha de edição do DC Notícias. O Henrique é o nosso aluno que já está trabalhando na edição das matérias, ele recebe o texto, as informações, as imagens da rua, seleciona as sonoras e transforma tudo em reportagem. Ao mesmo tempo, a Priscila e o Marcelo estão aqui se preparando, porque eles vão começar a gravar uma entrevista através do Meet, tudo remoto, pelo computador, mas ao vivo. Faz o mesmo trabalho, coleta tudo e traz para o Henrique. E a Ellen está aqui terminando a pauta, né, Ellen? Porque a Ellen vai para a rua, mesmo, Ellen? É isso aí. Porque assim, ó, o jornalismo não para, e é isso que os alunos aprendem aqui no DC Notícias. Os estudantes praticam como profissionais, executam as ações jornalísticas, apuram fatos, pesquisam as informações, colhem materiais relevantes para a comunidade. O DC Notícias Web é mais do que um telejornal. É um produto de web jornalismo que, a partir de agora, estará muito mais perto de você. Quer se informar sobre as novidades do dia? Ou saber tudo sobre a rotina e os cursos do Centro Universitário? Venha conosco, vamos ficar próximos através das redes sociais. Siga-nos e saiba de tudo, sempre! Uma das novidades nessa remodelagem do jornal é a participação da jornalista Patrícia Laz, que vai trazer informações importantes para toda a comunidade acadêmica e os interessados em notícias da UDC. É isso, Patrícia? É isso aí, André. Então, além de participar do DC Notícias através de notícias bem produzidas, com uma linha editorial leve, bem positiva e super responsável, eu também vou participar do DC Notícias trazendo informações a respeito do mundo universitário. Todas as notícias, as novidades, os eventos que ocorrem na UDC, a gente vai trazer para vocês aqui no DC Notícias Web. Essa semana a gente tem uma palestra com a psicóloga e professora Ângela Dallagnol sobre diversidade e violência contra a mulher. O link vai estar lá na sala de eventos para quem tiver interesse. E logo mais começam os congressos da UDC, congressos que todo mundo já conhece a qualidade, né? Os melhores palestrantes de cada área e as parcerias internacionais que são fortíssimas para o currículo do nosso aluno. Então a gente se vê por aqui semanalmente com todas as novidades. A duplicação da BR-469, um desejo antigo da cidade, vai deixar de estar somente no papel. A rodovia das Cataratas vai trazer muitos benefícios para a região, principalmente para o setor turístico.
Há algumas semanas foi lançada a pedra fundamental para a duplicação da BR-469, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e representantes da Itaipu Binacional. As obras aqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. A BR-469, também conhecida como Avenida das Cataratas, tem 9 quilômetros de extensão. Começa no trevo da Argentina e termina no Parque Nacional do Iguaçu. A duplicação dessa via é esperada há mais de 20 anos, tanto pelos motoristas, guias de turismo que frequentam bastante aqui, quanto pelos moradores dos bairros que têm acesso à BR. Em época de férias, o congestionamento chega aqui. E são 3 horas que o turista leva para chegar até na entrada do parque. E eu não estou falando do turista, eu estou falando da população de Foz também, que não consegue trabalhar no horário, tem que sair mais cedo. A obra terá um investimento de 139,2 milhões de reais, sendo 136,3 milhões bancados pela usina. Com a ampliação e as melhorias da rodovia e também do aeroporto, será permitido o pouso e decolagens de voos internacionais, colaborando com a expansão do turismo na Tríplice Fronteira. O turista, por exemplo, vamos supor, ele está em São Paulo, ele quer ir para o litoral. Se ele sabe que vai pegar trânsito, ele não vai. Se ele pensa assim, eu vou para Foz do Iguaçu, só pensando em que ele vai enfrentar um trânsito de 3 horas para chegar nas cataratas, ele não vem. Porque não é possível que um corredor turístico que recebe mais de 2 milhões de visitantes por ano não tenha um acesso fácil. Isso não existe. Eu acho que alguém tinha que acordar e falar, gente, vamos fazer e acabou. Após o início das obras, a conclusão está prevista até 2024. E por falar em crescimento do setor turístico, uma nova ferramenta está sendo disponibilizada para o novo recomeço da atividade econômica. Priscila Freire tem mais informações. Sim, Andréia. Agora, no final da tarde, foi dado início a uma nova ferramenta para a retomada econômica do turismo. O Sindhotéis, em reunião aberta ao público, realizou a nova estruturação da plataforma. Além disso, turistas estrangeiros ou brasileiros que desejarem adquirir produtos ou serviços da cidade poderão entrar nos próprios sites das lojas ou através do Marketplace do Turismo Receptivo de Foz do Iguaçu. Os participantes terão acesso em primeira mão à plataforma tecnológica que estrutura o Marketplace Corporativo do Turismo, uma agência de viagem online de Foz do Iguaçu e da região turística Cataratas e Caminhos pós-Covid-19. O evento também será marcado pela apresentação e entrega da loja virtual de cada associado, além da apresentação de detalhes no Feirão do Turismo Brasileiro, que será realizado em setembro. O DC Notícias Web vai trazer diariamente uma entrevista importante com personalidades que fazem a diferença nessa retomada de crescimento. Hoje, Luciano Vilela, meu colega, conversa com o diretor superintendente do Parque Tecnológico de Itaipu, General Eduardo Castanheira Garrido Alves. Acompanhe. Retomando agora o DC Entrevistas, nesse primeiro dia de jornal do DC Notícias Web, um novo modelo de telejornal, né? Agora via web. Nós começamos recebendo com muito prazer o general Eduardo Castanheira Garrido Alves, diretor superintendente do Parque Tecnológico de Itaipu, para falar sobre desenvolvimento, sobre inovação, sobre projetos, essa retomada, né, necessária nessa região oeste do Paraná. Eu queria começar, então, agradecendo a sua presença no DC Notícias Web, general. Eu é que agradeço a oportunidade que a UDC Notícias, por intermédio da Foz TV, também aí nos abre para podermos conversar um pouco, né, sobre essas iniciativas que estão acontecendo aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu. General, antes da gente falar, então, sobre todas essas inovações e projetos e desenvolvimento, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vinda para Foz do Iguaçu. O senhor que já trabalhou de forma conjunta, inclusive, com o general Silvio Luna, né? E eu queria que falasse um pouquinho para a gente, se apresentasse um pouquinho, para conhecer um pouquinho mais do que é o diretor superintendente do PTI.
Eu então, sou general do Exército, tenho uma carreira de 44 anos de serviços prestados ao Exército, ao Brasil. Nos últimos 23 anos, trabalhei em Brasília, mais particularmente com a área de orçamento público, e desde 2017 eu trabalhei diretamente subordinado ao general Silvio Luna no Ministério da Defesa. E no ano passado, então, ele fez o convite para que eu viesse atuar aqui junto com a equipe dele, aqui em Foz do Iguaçu, mas eu estava ainda envolvido no projeto de reestruturação da carreira dos militares e pedi a ele um pouquinho mais de prazo para poder me juntar aqui à equipe. Então, no dia 5 de julho, eu ingressei na reserva do Exército, e no dia 8 de julho de 2019 eu me apresentei aqui a ele, pronto para começar nossas atividades aqui no Parque Tecnológico Itaipu. General, o PTI, a gente sabe que tem uma referência muito grande em toda a região, né, pela sua missão, pelo seu trabalho, enfim, pelos projetos. A gente sabe da força que o PTI tem nessa região. Mas talvez fique faltando um pouquinho mais dessa extensão. Qual é a extensão dessa grandiosidade que é o Parque Tecnológico de Itaipu, general? Nós fizemos toda uma revisão do nosso planejamento estratégico. Obviamente, o general Silvio Luna nos passou as suas diretrizes, então diretrizes que estão calcadas na austeridade, naqueles princípios constitucionais do artigo 37 para todo bom gestor, né? Questão da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, isso tem procurado nortear a nossa atuação, mas, principalmente, nós começamos um processo de reestruturação do nosso parque e com uma visão de buscar mais o mercado, ou seja, tecnologias que existem aqui, que até então eram somente disponibilizadas para Itaipu, que eram para atender demandas de Itaipu, nós estamos cada vez mais procurando colocá-las no mercado. Podemos dizer que o PTI está mais próximo da comunidade, da sociedade aqui da região? O nosso parque tecnológico, ele talvez antes tivesse uma série de atribuições que não estavam muito aderentes à própria missão do nosso parque. Nós definíamos as nossas áreas temáticas, que é a questão do agronegócio, energias, segurança de barragens e a questão de cidades e turismo. Então, nós começamos a atuar fortemente dentro dessas temáticas. E nós sabemos que o nosso oeste do Paraná é uma das principais áreas do país na questão da agricultura, do cooperativismo. Então, nós estamos cada vez mais trabalhando em parceria com as nossas cooperativas, porque para continuarmos crescendo, como temos crescido no setor do agro, cada vez mais a tecnologia ela é impositiva. Então, essa por exemplo, uma área. Nós temos tido também uma grande participação no que diz respeito à questão de tecnologias envolvendo compartilhamento de veículos elétricos. Então, tivemos no ano passado um projeto feito em Brasília, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e esse ano, na semana passada, nós fizemos, então, o lançamento lá em Curitiba também desse mesmo modelo, né? Aqui, nesse momento, não com compartilhamento, mas sim no sentido de monitoramento dos veículos que estão apoiando as medidas de enfrentamento à Covid. A gente fala bastante de inovação, mas acho que é importante destacar também que o turismo sempre é o carro-chefe, na verdade, né, da região, e é sempre importante destacar as ações que são direcionadas para o turismo. Mas eu acho que é importante também destacar que não apenas o turismo, mas outros setores também estão sendo beneficiados com todos esses projetos que o PTI vem estimulando e auxiliando para esse desenvolvimento. Eu acho que o maior exemplo disso é a nossa participação no programa Acelera Foz, né? Então, uma iniciativa onde 7 instituições representativas aqui da nossa cidade, então Itaipu, Codefoz, a Prefeitura, o Contur, o Sebrae,
nós e a CIF nos juntamos, procuramos, então, definir, são 7 eixos estruturantes, né? Esses eixos estruturantes com mais de R$ 1 bilhão envolvidos nisso tudo, para justamente nós procurarmos dinamizar a economia, diversificar a economia de Foz, ao mesmo tempo em que temos ações para retomar o turismo, para trazer também outras iniciativas, particularmente na área da inovação e do empreendedorismo para Foz do Iguaçu. Então, o Parque Tecnológico Itaipu, a partir da revisão do seu planejamento estratégico, ele adota uma postura muito mais voltada para o mercado, para fins de buscar a sua sustentabilidade, e com isso ele se aproxima muito mais da nossa cidade. Só nesse projeto, general, nota-se que o comércio, as empresas em Foz do Iguaçu estão sendo beneficiadas, mas também o aluno, o estudante que precisa, né, pagar pela mensalidade da instituição, enfim. Só aí são 2 fatias importantes que o PT vem atuando. Se nós procurarmos identificar, começamos a pandemia, e aí nós recebemos a orientação do general Silvio Luna, no sentido de buscássemos ações para fazer essa travessia desse período em melhores condições e mantendo o otimismo, em buscando uma solução lá na frente. Nós procuramos justamente buscar ações que permitam sair da crise. E para sair da crise, nós precisamos inovar. Então, nós temos diversas ações que estão voltadas para a inovação e empreendedorismo. Então, dentro do nosso projeto, do nosso programa do Acelera Foz, o PTI está muito focado em estimular a inovação e o empreendedorismo. General, a gente já comentou sobre a questão da inovação e eu queria frisar um pouquinho mais sobre isso, até porque o PTI também está envolvido muito nas questões das startups, não é? Nós podemos citar uma das nossas ações, que são mais de 45 ações no programa Acelera Foz, mas uma delas está voltada justamente para o programa Universidade Empresa. Então, esse programa Universidade Empresa, o PTI vem patrocinando com o apoio de Itaipu, e até nesse caso a UDC foi o destaque, né? Então, nós tivemos um total de 69 projetos que foram selecionados ao final, e a UDC teve 32 projetos sendo aprovados, são 32 empresas e 75 bolsistas, né? Nós poderíamos ter até 3 bolsistas para cada empresa, em cada um desses projetos. Então, com isso, nós estamos facilitando, apoiando em que esse jovem universitário entenda o que acontece na empresa, o que está acontecendo ali no comércio e proponha uma solução. Então, essa é uma integração que é muito importante, porque, ao mesmo tempo que dá um apoio à empresa, ela identificar uma dificuldade e encontrar uma solução, dá ao jovem a experiência de trabalhar diretamente na empresa, em propor soluções, e com isso a gente consegue despertar nesse jovem o seu espírito empreendedor. Acho que é importante a gente frisar também, general, que são nos momentos de crise onde as alternativas, a criatividade, a superação, ela sempre está em alta. E esses momentos servem justamente para a gente crescer, para a gente se superar com as dificuldades todas. E nós temos que entender que a nossa cidade tem um potencial no nosso jovem muito grande. Aqui é um polo com várias universidades, muita gente com muita criatividade, e o que nós precisamos é justamente criar as condições para que esse jovem se estimule, para que esse jovem coloque as suas soluções e tenha a chance de avançar, de empreender. Então, essa é uma das iniciativas que estão aí focadas muito no jovem, mas nós temos outras iniciativas, como o Desafio Inova Oeste, que estão também aí prestes a ser divulgados seus resultados.
e que nós vamos estar apoiando as empresas, apoiando o comércio para podermos superar essa fase e retomar o caminho com muito mais força ali na frente. Nós temos que ter otimismo que nós vamos superar esse momento e seremos muito mais fortes em seguida. Se mesmo nesse momento, general, onde a dificuldade é grande no mundo inteiro, né, por tudo que está acontecendo, já existe esse suporte, essa superação, né, essa visão de desenvolvimento e muitos parceiros se unindo para tudo isso. Imagine quando essa pandemia finalizar, acabar, ou seja, o crescimento vai ser muito maior. Nós temos aqui a nossa incubadora Santos Dumont. Nós estamos com essas iniciativas todas, estamos trazendo mais startups para o nosso ecossistema e prestando todo o apoio a nível de mentoria, a nível de orientações de como montar seus planos de negócio. Então, está sendo muito gratificante nós observarmos que devemos dar um salto muito grande esse ano no número de incubadas aqui no nosso ecossistema e podemos, com isso, avançar e estarmos, assim, dinamizando a própria economia aqui da cidade. É uma semente que está sendo plantada e que, com certeza, trará bons frutos. A Itaipu Binacional e o PTI são os grandes parceiros nessa região aí para esse desenvolvimento, general. Eu acho que esse é o momento exato disso, né? Nós temos a crise, ela nos obriga a sair da nossa zona de conforto, ao mesmo tempo em que essa pandemia nos uniu muito mais. As pessoas tiveram que entender que somente unidas iriam vencer toda essa fase, né? E com isso, as coisas, talvez dificuldades que se encontrariam em outros momentos, nesse momento as pessoas são mais flexíveis para adotar novas soluções, para entender de maneira diferente aquela mesma situação. Então, nós aqui no parque, nós temos nos valido muito disso. Então, até mesmo determinados planejamentos que nós tínhamos mais a longo prazo, nós vimos que a crise era o momento de botar esses projetos na rua, justamente para poder dar uma chacoalhada no sistema, dar uma chacoalhada nas pessoas e fazer com que todos se unissem em prol dessas iniciativas no sentido de atravessar melhor esse período. Se nós analisarmos, por exemplo, os investimentos que Itaipu tem feito no nosso eixo 1 do programa Acelera Foz, que são as obras estruturantes, né? A segunda ponte, a perimetral, ampliação do aeroporto, duplicação da rodovia das Cataratas, né? Tudo isso vai contribuir para que o Paraná se transforme num grande hub logístico, né? Então, aqui, essa nossa região da Tríplice Fronteira vai ser muito mais movimentada, né? A nível de cargas, a nível de comércio. Então, estamos apostando que esse é um caminho que não tem volta, é um caminho que o Paraná tende a trilhar de ser uma referência nessa área da logística aqui envolvendo os 3 países e que nós estamos assim, colaborando, né? Então, Itaipu tem feito grandes aportes, tem feito uma grande parceria, o governo federal tem estimulado essa parceria com o governo estadual e, com certeza, o maior beneficiado é a população do oeste do Paraná, é a população do estado do Paraná. General Eduardo Castanheira Garrido Alves, diretor superintendente do PTI, do Parque Tecnológico de Itaipu. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar o senhor pelo trabalho que o PTI vem realizando nesse momento, pelo trabalho de desenvolvimento, de inovação, de visão de futuro, né, para que a região, enfim, a cidade, a comunidade em geral, se fortaleça nesse momento. Parabenizar pelo seu trabalho e agradecer imensamente, em nome da reitoria, professora Rosiclér, professor Fábio, pela sua participação no DC Notícias Entrevistas, nesse novo momento que o DC Notícias está vivendo, o DC Notícias Web. Muito obrigado, general. Eu que agradeço, aproveito a oportunidade para parabenizar
tanto o professor Fábio quanto a reitora Rosicler, pelo excepcional resultado da UDC no nosso programa de integração Universidade e Empresas, onde a UDC foi a universidade que mais se destacou no número de projetos aprovados. Então, isso demonstra como a universidade vem acreditando nessas iniciativas, e colocamos aqui o nosso parque tecnológico à disposição para qualquer informação, qualquer esclarecimento. É sempre um prazer poder estar prestando uma satisfação a todos os nossos ouvintes, todos aqueles nossos telespectadores. Então, é muito importante, faz parte da nossa missão prestar contas daquilo que vem sendo feito. E o nosso primeiro DC Notícias Web fica por aqui. Amanhã estaremos de volta. Curta, compartilhe e siga-nos nas redes sociais oficiais. Nós terminamos essa primeira edição com imagens que representam a primavera que está logo ali. Até lá, tchau! Até lá!